E o que você tem que fazer quando acontece uma comunicação? Primeira coisa é medir essa comunicação. Comunicações, gente, de 1 a 2 milímetros, elas normalmente têm um fechamento espontâneo, enquanto grandes defeitos que não foram tratados possuem uma relação com o desenvolvimento de sinusite maxilar. Quando a comunicação tem de 2 a 6 milímetros, ela tem um tamanho moderado. O que você tem que fazer? Além de você fazer uma sutura mais oclusiva, mais fechada que você conseguir, aqui fala assim até da sutura em 8, né? Que é quando você passa a agulha, por exemplo, na vestibular, e ao invés de você passar por dentro do tecido, você passa por fora. Você passou a agulha a primeira vez, ao invés de você passá-la de novo dentro do tecido, você vem por fora e passa. Você vai fazer uma sutura em 8 que vai fechar melhor aquela região, tá? Você faz uma na vestibular, na mesial e faz uma na distal. Com isso você fecha bem o alvéolo, ela fica bem resistente. Ou você pode colocar também, né, para promover o coágulo, uma esponja daquelas hemostáticas ali na região, para você poder fazer uma sutura mais oclusiva, tá? O importante é manter aquilo ali bem vedado. Comunicação de outra coisa, nessa de 2 a 6 milímetros, gente, eu aconselho que você passe uma medicação antibiótica e anti-inflamatória corticoide, esteroidal. Por quê? Você teve uma comunicação grande, existe uma chance assim, bem crítica de você ter uma infecção no seio. Então, para evitar a sinusite, medicação pós-operatória. Pensa assim, você tirou um dente, ele estava contaminado, provavelmente fraturado, contaminado, fistulado, enfim. É um dente contaminado, porque possui uma infecção. E ainda você teve uma comunicação ali no local, a chance de você ter uma infecção no seio é grande. Então, eu passaria antibiótico e anti-inflamatório. Passaria dexametasona de 12 em 12 e um antibiótico, o que for melhor para o paciente, né? Moxilina, pode ser amoxicilina, pode ser azitromicina, vai depender do que a anamnese me falar, se ele tem alergia ou não. Comunicações acima de 7, né, largas, e abertura do seio, com uma abertura do seio grande, o cirurgião deverá considerar um reparo da comunicação através de retalho. Então, aquelas condições que eu falei para vocês, pode ser usado a bola de Bichat para fazer esse reparo. Pode ser, aí assim, gente, se for fazer o reparo de um lado, tira do outro também, o paciente não ficar com o rosto vincado e o outro não. Né? A pessoa vai sorrir, fica um rosto vincado, o outro não, a pessoa sorri e fica assim, né? Não dá, né? Tá certo que não murcha tudo assim, né, gente? É mais a questão do vinco, né? Quando você faz a bola de Bichat, é mais o vinco aqui da bochechinha, tá? Mas se você for fazer, faz dos dois lados para ficar uniforme, né? Senão depois a pessoa vai ficar com razão, né, chateada com você. Mas você pode usar a bola de Bichat para fazer esse reparo. Ou você pode fazer também um retalho girado do palato para poder fechar aquela região. Ou até mesmo usar a parte ali da mucosa da região do sulco ali gengival, do sulco de vestíbulo, porém aquela região vai diminuir, reduzir ainda mais. Então, se o paciente, por exemplo, usa prótese total, existe uma chance aí de você ter dificuldade de usar prótese, tá? Mas pelo menos você fecha aquela comunicação. O ideal é você tentar fechar aquela comunicação da melhor forma possível. Resumindo, olha só, gente, essa raiz com hipercementose, os molares também, e esse molar precisaria extrair. O que eu faria? O que eu faria nessa situação? Eu faria odontodissecção, separaria essas raízes, certo? E criaria um ponto de apoio aqui. Faria um pouquinho de osteotomia para criar um alívio ósseo nessa região. Na hora que eu fizer força nesse ponto com a alavanca, essa raiz ela vai tender a ir para a região onde eu criei o espaço. E com isso você consegue luxar esse dente. Mas o mais fácil não. Só é possível fazer isso, pensar nisso, através da radiografia. Porque sem radiografia até você não sabe nem o tamanho da raiz que você tem que tirar. Esse pré-molar aqui eu nem vou falar nada. Ele parece aquelas cabecinhas de joystick, né? Se eu for tentar tirar esse dente, ele vai ficar rodando assim, ele não solta. Porque tem esse ombro ósseo aqui, ó. Ele não vai soltar, ele fica rodando, ele tá soltinho, rodando ali,
mas não solta por causa do ombro ósseo que tem aqui. Então, resumindo, gente, se o dente for um pré-molar ou um molar, né, sempre tire uma radiografia para avaliar o risco de acordo com a proximidade das raízes do assoalho do seio maxilar. Após avaliar a radiografia, você vai medir, mensurar o grau de complexidade da cirurgia e vai fazer um TSLE explicando os riscos daquela cirurgia para o seu paciente e peça-o para assinar. Se o risco for grande, faça tudo para diminuir a resistência daquelas raízes nos movimentos exodônticos. Faça osteotomia, odontosecção para fazer alívios naquela região e você evitar ter que usar força, a fim de evitar, né, fraturas nas paredes do assoalho do seio maxilar. Faça sempre uma sutura mais oclusiva, mais fechada, para manter o coágulo na posição. E peça para o paciente evitar fumar durante o dia da cirurgia, o dia depois da cirurgia. Por quê? Para evitar a dissolução do coágulo. Na hora que o paciente faz o movimento de puxar a fumaça, ele faz o movimento de sucção. Então, se o paciente já teve comunicação, então, aí é pior. Você fica ali... a chance de você tirar o coágulo do lugar é muito grande. Espirrar com a boca aberta também para evitar pressão nessa região do seio. Evitar usar canudinho, tudo que faça pressão negativa dentro da boca, se tiver comunicação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Nos primeiros 4 dias, a fim de evitar o deslocamento do coágulo e ruptura tardia da membrana. Pode ser até que você tenha uma comunicação e a ruptura tenha sido pequena. Se o paciente fica fazendo esses movimentos, essa ruptura pode aumentar, você tem uma dissolução do coágulo e aí o problema fica bem grave, porque o paciente vai ter uma dor lacerante, alucinante, que é a da alveolite, e, né, vai ainda poder ter um processo aí de sinusite maxilar, certo?